Amém, irmãos? Graças a Deus. Vamos orar mais um pouquinho. Senhor, te damos graça mais uma vez nesta manhã. E Senhor, tu és o Deus presente. Nesta manhã o Senhor já operou grandes coisas entre nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, queremos honrar o Senhor, porque tu tens sido fiel para com a tua igreja. Tu disseste que edificaria a tua casa e tu estás edificando. Muito obrigado. Receba nossas vidas nas tuas mãos, que a tua palavra tenha livre curso, que haja um fluir na tua palavra. Que haja, Senhor Deus, um toque nos nossos corações pela tua palavra, mas também que o Espírito Santo nos traga o entendimento da tua palavra, compreensão, ó Deus, de tudo aquilo que tu está falando conosco nesses dias. Em nome de Jesus te damos graça. Amém. Vamos ler nossas Bíblias, irmãos, em 1 Timóteo. Primeiro Timóteo, capítulo 1. Então nós entendemos, irmãos, que o Senhor está, toda edificação, melhor dizendo, toda edificação, a edificação do Senhor, a edificação do Senhor, porque existe uma edificação só, né, na igreja, no corpo. Então o Senhor está edificando pela fé. Nós somos edificados pela fé. Nós precisamos entender tudo que o Senhor faz. Às vezes nós não compreendemos com clareza, né? Mas devemos receber aquilo que o Senhor está fazendo pela fé. Amém? Sabendo que não é pelo homem, né, que o Senhor está fazendo a edificação, é a palavra do Senhor. A palavra de Deus está edificando a casa do Senhor. E devemos sempre, irmãos, dar ouvidos à palavra de Deus. Nós recebemos a palavra de Deus pela fé. Nós não podemos confundir a palavra de Deus com qualquer outro tipo de voz. A palavra de Deus é diferente de todo tipo de voz. A palavra de Deus está acima, muito elevada. Então, todo tipo de voz que nós ouvimos é passageiro. O Senhor, já lá no Velho Testamento, ele disse assim: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Então, o que nos movimenta, o que nos sustenta, o que nos traz provisão diária é a palavra de Deus. Amém? Eu posso ter toda a segurança, eu posso ter um trabalho que tem um ganho altíssimo, irmãos, mas se não for a palavra de Deus, nada disso tem valor e importância, nada disso pode assegurar, trazer segurança para a minha vida, nada disso pode gerar na minha vida crescimento diante do Senhor. Amém? Então, essa manhã, que o Espírito Santo nos desperta o nosso entendimento, desperta a nossa mente, desperta o nosso coração, desperta nossos ouvidos espirituais para compreender que o justo viverá da fé. O justo, grave isso, irmão, no teu coração, o justo viverá da fé. Não há outra forma de nos aproximarmos de Deus, ou também de obtermos as coisas de Deus, ou de ser participante do Senhor, se não for pela fé. Você pode ter muitas ideias, eu posso ter muitas ideias, as quais ideias boas, ideias que não fazem mal a ninguém, mas se essa ideia não estiver fundamentada na palavra, nós não podemos caminhar por ela, irmãos. O escritor de Provérbios, ele relata
que há caminhos para o homem que parecem direitos, certo? Mas o seu fim são caminhos de morte. E nós entendemos, irmãos, que morte é a ausência da presença do Senhor. Eu não estou falando de morte física, estou falando de morte espiritual. Então, a morte é a ausência da presença do Senhor. Morte significa, irmãos, que nós estamos afastados da vida, e nós precisamos da vida. E a vida é uma pessoa, Jesus Cristo. Amém? Então, quando nós falamos de fé, que tudo está sendo edificado pela fé, e fé, irmãos, também não é um sentimento. Fé é uma pessoa. Pedro diz assim: Senhor, para quem iremos nós? Se só o Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo. Então a palavra da vida eterna é uma pessoa, Jesus Cristo. Amém? Ele não é só o fundamento da nossa fé, Ele é a nossa fé. Então tudo, irmão, converge em Cristo. Tudo que você lê nas Escrituras converge em Cristo. Há pessoas que deturpam, que dá um outro entendimento, que desvia as Escrituras de Cristo. Mas Cristo é a centralidade de toda a Escritura. Ou melhor, Ele é a Escritura. Para não ter dúvida, entendeu? Ele é a Escritura. Tanto é que nós podemos aqui, já volto aqui em Timóteo, só abrimos aqui em Lucas. Evangelho de Lucas. Capítulo 24. Os irmãos conhecem aquela passagem dos dois discípulos no caminho de Emaús, quando o Senhor morreu e eles vinham caminhando tristes, né? E o Senhor se aproxima daqueles dois homens e começa a dialogar com eles, e eles começam a contar o que tinha acontecido, mas eles não percebiam. Quem estava ali do lado deles era o próprio Senhor, que tinha ressuscitado. Mas eu quero ler só o verso 27. Lucas 24, verso 27. Só para confirmar o que eu disse acerca das Escrituras. E começando por Moisés, Jesus começou a ensinar esses dois discípulos. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então o próprio Senhor começou a ensinar aqueles dois discípulos, desde Moisés, profeta, Salmo, o que as Escrituras falavam dele. As Escrituras nunca se desviaram da pessoa de Cristo. Aliás, ela só existe por causa da pessoa de Cristo. Amém? Então a nossa fé, quando nós ouvimos as Escrituras, quando nós ouvimos a palavra, então, irmão, nós sabemos que é o próprio Senhor sendo dito, sendo falado, sendo anunciado. Amém? Então não se separa a palavra de Cristo. A Bíblia é o livro. As Escrituras é o que se contém dentro desse livro. É o que está escrito. Foi escrito por homens? Sim ou não? Foi homens. Como era a vida desses homens? Homens inspirados pelo Espírito Santo. Homens cheios do Espírito Santo. E qual era a função do Espírito Santo? Falar acerca de Cristo, de ensinar acerca de Cristo. Homens que estavam cheios do Espírito Santo, e o Espírito Santo, nesse encargo, usava esses homens para escrever.
Então, de Gênesis a Apocalipse, não tem outra pessoa na Bíblia, a não ser Jesus Cristo. Amém? Ele é o fundamento da igreja, ele é a cobertura da igreja, ao qual nós devemos estar atentos todos os dias da nossa vida, irmão. Amém? Então, tem no livro de Timóteo, capítulo 1, no verso 5, ora, o fim do mandamento é o amor. Desculpa, irmão, verso 4. Nem se tenha fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim faço agora. Então, a edificação de Deus consiste, aqui Timóteo não deixa dúvida, consiste na fé. Irmãos, porque fábulas ou genealogias mais trazem questões, debates, e desviam-se da pessoa de Cristo. Mas, quando se trata da edificação, ela é feita pela fé. A fé nos traz uma segurança que aquela edificação está sendo correta da parte do Senhor. Então, a fé não é algo abstrato. A Gil, de vez em quando, ela pinta uns quadros abstratos, né? E cada um interpreta o quadro, a forma que cada um vê. Mas a fé não é assim. A fé é a certeza das coisas. Vamos abrir em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Só para nós entendermos um pouquinho, irmão, acerca da fé. O justo viverá da fé. O justo tem uma conotação falando acerca da pessoa de Jesus. O justo, ele andou pela fé, ele fez tudo pela fé, ele venceu tudo. Ele creu e obedeceu o Pai e executou toda a sua vontade. Amém? Mas o justo também, aquele que o Senhor justificou, aquele que foi justificado por Cristo, esse, uma vez no caminho, irmãos, não pode retroceder. O justo viverá da fé. O justo tem que estar atento às coisas que o Senhor fez na vida dele. Porque por mais que ele seja bonzinho, honesto, na sua mente, ele não pode se justificar a si mesmo. Só o Senhor Jesus Cristo pode nos justificar. Amém? Amém. Há alguma acusação contra nós? Há alguma condenação contra nós? Se foi o Senhor que nos justificou? Não há, irmãos. Nós temos que crer e andar dessa forma. Porque toda condenação, toda acusação foi rasgada por meio de Jesus Cristo. Mas se eu ando na minha justiça, aí é diferente. Aí eu estou em sérios apuros comigo mesmo. Por isso nós não podemos mais andar na nossa própria justiça. A nossa própria justiça, diz o profeta Isaías, ela não passa de um trapo de imundícia. Bem lá na frente, nossos filhos nem tinham nascido ainda, nós tínhamos uma ajudadora do lar, que um dia nós chegamos em casa, ela tinha acabado de limpar a casa, mas a casa estava com um cheiro muito forte, muito ruim. Mas assim, como assim, acabou de limpar a casa e a casa está com esse cheiro tão forte? Então, mas o pano que ela passou, que ela limpou, o pano estava sujo. Estava com um odor muito forte, um cheiro muito forte. Isso ficou no piso, ficou onde ela passou.
o pano. E assim é o nosso trato, é a nossa justiça, irmão. Onde eu passo a minha própria justiça, fica aquele fedor humano, de carne. Por isso precisamos andar pela justiça do Senhor. Que tem um bom cheiro, que é agradável. Todos estão compreendendo? O próprio Paulo, ele diz em Filipenses, vamos abrir Filipenses 3, mas ele já volta aqui em Hebreus, irmão. Nós vamos conforme o Senhor vai nos impulsionando. Filipenses 3, depois os irmãos considerem e leem Filipenses 3, todo o capítulo. Vai anotando, você vai gerar fé nos irmãos. Filipenses 3, verso 6. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que é na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como escolha, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber a justiça que vem de Deus pela fé. Então Paulo já não caminhava mais pela justiça que era achada na lei, porque aquela justiça não podia operar mais, irmão. Mas agora ele andava pela justiça de Deus, pela fé. Então nós temos que trocar a nossa visão. Nós temos que trocar a nossa visão, irmão, e ver que nós não podemos caminhar pela nossa própria justiça. Nós temos que caminhar agora pela justiça que vem de Deus, pela fé. Agora, a nossa justiça tem que estar fundamentada na fé, sustentada na fé. Amém? Então, é importantíssimo que nesse tempo, se há alguma coisa em mim que deve ser renunciado, e Paulo, primeiro ele renunciou às suas coisas. Paulo tinha um bom testemunho no judaísmo. Paulo excedia os demais da sua idade, mas quando ele encontrou ao Senhor no caminho para Damasco, quando o Senhor, melhor dizendo, se apresentou para Paulo, não foi Paulo que achou, foi o Senhor que apresentou a ele no caminho para Damasco. Ali começou uma nova carreira. Aquele Paulo que tinha um excelente testemunho no judaísmo, agora ele reputou todo esse conhecimento que ele alcançou no judaísmo como nada. Eu estou falando nada, mas Paulo escreve como esterco. Para que pudesse, irmãos, alcançar a Cristo e ser achado nele, não pela sua própria justiça. Ninguém acha Cristo pela sua própria justiça, mas a justiça que vem da fé. Deus. Ai, irmão, isso tem que permear a nossa vida agora, porque senão nossos olhos vão continuar julgando segundo a nossa justiça, senão nossos olhos vão continuar medindo, senão nossos olhos será aquela regra de medir na vida de todos. E nós aí vamos passar a viver achando que aquela pessoa, aquele irmão, ele tem que viver conforme o meu padrão de vida. Ali Paulo parou, falou: eu não quero que ninguém viva mais, olhe para mim e viva como meu padrão de vida. Não, eu não quero. Eu quero ser encontrado em Cristo. E se alguém agora me olhar, que veja Cristo em mim. E Paulo alcançou isso. Amém? Não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Mas ele teve que reputar todas as coisas perdas para alcançar
Irmãos, um copo cheio não tem mais como enchê-lo. Primeiro nós precisamos esvaziar esse copo para depois enchê-lo. E muitos de nós às vezes queremos servir a Cristo cheio de si mesmo. E não tem espaço para o Senhor. E eu passo a viver pela minha justiça própria. Sem fé. Quando eu exerço a minha justiça própria, eu estou andando sem fé. Então aqui em Hebreus capítulo 11, verso 1, vamos ler o verso 1, 2 e 3. Diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Então a fé não é um abstrato. A fé eu não interpreto da forma que eu quero. Nós temos que ver a fé como ela é mesmo. Então aqui diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Não estou compreendendo? Então a fé é importantíssima para a vida do cristão, para a sua subsistência, para o seu conhecimento do Filho de Deus. Se você perguntar para qualquer pessoa, irmão, você tem fé? Ela vai dizer assim, tem. Mas que fé é essa? A nossa fé é aquela aonde os meus pés estão firmados. A minha fé está firmada em quem? Numa ideia, numa narrativa, numa mentira, ou a minha fé está fundamentada no Filho de Deus? Porque em Hebreus capítulo 12 diz que, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, se essa ideia, essa narrativa não estiver olhando para Jesus, autor e consumador, se não foi o Senhor que criou, se não for o Senhor que é o fim dessa fé, então é uma fé errada. Porque ele é o começo e o fim da fé. Não tem espaço para outra fé. Amém? Então no verso 2 diz assim: porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Olha, irmãos, a fé não é uma estrada. Pela fé os antigos, aqueles que eram antes de nós, alcançaram o quê? Testemunho. Então, sem fé é impossível alcançar testemunho diante do Senhor. Porque a fé nos liga, a fé nos ata ao Senhor. Porque senão, se eu não tenho fé, se eu não estou ligado ao Senhor, de quem que eu vou falar? De quem que eu vou anunciar? Porque ser testemunha é aquele que viu ou ouviu alguma coisa, esteve presente em algum ato. Não estou compreendendo? Então a fé me leva a estar ligada ao Senhor, e aí eu passo a ser testemunha dele. Por quê? Porque eu vejo o que ele faz, eu vejo o que ele ensinou, eu vi o que ele deixou. Por isso que eu sou a sua testemunha. Verso 3 diz assim: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Olha que coisa incrível! Também pela fé nós entendemos que tudo foi criado, os mundos foram criados. Aquilo que nós vemos, que nossos olhos alcançam, que aqui diz aquilo que é aparente, não foi criado, foi criado pela fé.
Foi criado, ainda eles não existiam ainda. Eles começaram a aparecer, eles vieram à existência. Isso pela fé, pela palavra do Senhor. Então, meus amados, nós precisamos alcançar um testemunho de fé diante do Senhor, de caminhar, de viver, de estar perante o Senhor. Amém? A igreja de Atos diz assim, que todos os que criam estavam. O que nos liga, irmão, não é o mesmo pensamento. O que nos liga é a fé. Amém. Porque eu posso gostar de vermelho, você pode gostar de preto, de amarelo, certo? Mas o que nos torna um é a fé em Cristo. É o mesmo objetivo. Né? A igreja de Atos tinha o mesmo coração, o mesmo sentimento, uma só alma, porque eles eram ligados pela fé. Então, tudo começa pela fé e tudo, irmãos, termina pela fé. Amém? Então é necessário que todo aquele que crê, ele deve esperar. A palavra de Isaías, o profeta Isaías diz que aquele que crê não se apresse. Não se apresse. Porque a fé gera em nós o quê? Confiança. Gera em nós esperança. Gera em nós paciência. A fé, irmãos, traz uma boa visão para os nossos olhos. Então, toda edificação, você deve olhar pela fé. E o Senhor usa a sua palavra, como diz aqui no livro de Romanos, capítulo, se não me engano, capítulo 11. Romanos capítulo 10. Nós não podemos deixar, irmãos, de falar da fé. O nosso objetivo é que os irmãos sejam fortalecidos na fé, sejam renovados na fé, mesmo se as coisas estão de uma forma difícil, mas nós vemos que a fé é o firme fundamento. Aquele que crê espera, tudo está nas mãos do Senhor. Nada está fora das mãos do Senhor. Romanos capítulo 10, verso 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então a fé é gerada em nós, a fé ela é aumentada em nós. Nós ouvimos o Senhor quando nós passamos a ouvir mais ao Senhor. Esse deve ser o desejo, irmão, na nossa vida, de ouvir mais o Senhor a cada dia, de crescer em fé, de glória em glória. Quanto mais eu ouço o Senhor, mais fé é gerada na minha vida, mais eu alcanço, mais eu consigo ver como Ele é. Amém? Então é necessário. Então só a palavra de Deus ela tem esse poder de gerar fé. Então a nossa oração deve ser: Senhor, abra nossos ouvidos, abra os ouvidos do meu coração, que eu não quero perder nada que o Senhor está falando conosco. E muitas vezes nós perdemos por falta de entendimento. O Senhor fala conosco e nós achamos que não é o Senhor, achamos que são coisas da nossa cabeça. Né? Quantas vezes o Senhor fala conosco? Ah, Deus, essa coisa é minha.
Quantas vezes, irmão, precisamos de ouvidos de ouvir. Se aquilo que nós estamos fazendo não está gerando crescimento em fé, então nós não estamos ouvindo o Espírito Santo. Nós não estamos ouvindo o Espírito Santo. Então, o grande segredo é ouvir. Amém? Você tem. Será que eu tenho crido? Será que aquele sentimento que houve no coração de Pedro naqueles dias, nós temos crido? Nós temos crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, ou seja, onde todas as coisas acontecem. Tudo foi criado por Ele, por meio dele, para Ele, irmão. Lá em João, no Evangelho de João, para encerrarmos aqui, só para nós darmos aqui a glória devida ao nome do Senhor. Nós não podemos criar nada. Nós não podemos criar nada. Nós não podemos fazer nada. Quem fez tudo foi o Senhor. Amém? Por mais que eu seja capaz de alguma coisa, irmão, a minha capacidade tem que estar rendida aos pés do Senhor. Paulo rendeu toda a sua capacidade aos pés do Senhor para alcançar a Cristo. Nada, irmãos, pode nos atrapalhar nessa carreira de alcançar a Cristo, de ser achado nele. Amém? Essa é a maior experiência, não haverá outra. Correr para Cristo e ser achado nele. Evangelho de João, capítulo 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. De quem João estava falando? De quem João estava escrevendo? Quem era esse Verbo que estava com Deus? Jesus Cristo, a palavra viva. Verso 2: ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, eu faço uma pergunta: quantas coisas foram feitas por Cristo? Todas, não ficou nenhuma de fora, irmão. Então, tudo que é necessário foi criado por ele. Mas você já percebeu que o homem sem Cristo, o quanto ele busca muitas invenções? O homem quer chegar na Lua. O homem quer conhecer Marte. O homem quer ver as estrelas. Oh, Deus! Porque eles não criam algo para ver a Cristo. Porque não tem como. Se não for pelo Espírito. O Senhor nos colocou numa posição tão privilegiada. Tão privilegiada. Não que nós éramos merecedores, mas porque Ele quis. Escolheu as coisas fracas para envergonhar as fortes. Escolheu as coisas que nada são para trazer testemunho do Senhor. Os irmãos estão compreendendo que nesta manhã o Espírito Santo está falando ao teu coração? Não é pela tua fraqueza, ou não é pela tua força, pela fé em Cristo. Nós chegamos ao Pai por Cristo. Esse é o caminho. Nós nos esforçamos tanto, irmãos, muitas vezes, para trilhar um outro caminho. Mas o caminho vivo já foi posto. E pela fé nós andamos nele. Amém? E pela fé nós desfrutamos das maravilhas do Filho de Deus. Você quer ficar de fora? Você quer ficar de fora desse excelente caminho? Eu não quero ficar de fora. Eu quero estar dentro. Estamos juntos.
Estamos juntos, irmãos. O Senhor chamou aqueles pescadores indoutos que nem imaginava o que o Espírito Santo ia fazer na vida deles. O Senhor colocou na mão daqueles pescadores, irmão, a chave do reino. E aqueles irmãos, eles fizeram algo naquele tempo tão impressionante. Tão impressionante. Eles chamaram a atenção, não só natural, como espiritual. Porque o Senhor, pela palavra, transformou a vida daqueles pescadores em mim. E é isso que o Senhor está fazendo na nossa vida, não podemos parar. Temos que dar continuidade, permitir que o Senhor faça essa obra até acharmos o Senhor. Será que nós já achamos o Senhor? Como Paulo falou, e ser achado nele? Será que nós já achamos? Não podemos parar, não. Nós temos que ir até o fim. Amém? Amém. Então, tudo que acontece, tudo que se vê, não se detém nisso. Se detém pela fé em Cristo. Peça ao Senhor, Senhor, eu quero que o meu coração se enche de fé. Pedro, quando Satanás pediu a vida de Pedro para se andar, nem Pedro percebeu isso. Se não fosse Jesus chegar para Pedro, chamar Pedro, Satanás pediu a tua vida para se andar com você. Mas eu roguei ao Pai para que você fosse fortalecido. Irmãos, e nós vimos a ciranda de Satanás na vida de Pedro. O quanto aquele homem foi tentado. O quanto aquele homem sofreu por causa disso. O quanto aquele homem se decepcionou consigo mesmo, mas tudo estava debaixo, irmão, da vontade do Senhor. E Pedro venceu pela fé. Lá em Atos ele se levanta como foi cheio do Espírito Santo. Imagina, aquele Pedro não era mais aquele Pedro que fugiu quando prenderam Jesus, que ele negou, se escondeu. Pedro se levantou diante de todo o povo, porque estava cheio de fé. É isso que o Senhor está levando à igreja, para que a igreja um dia se levante diante de todos, irmãos, pela fé, e manifeste o que Pedro manifestou, o testemunho do Senhor. Foi isso que ele fez, né? Ele manifestou. Quando ele abriu a sua boca, ele manifestou o testemunho do Senhor. Ali, todos viram esse homem andou com Jesus. Esse homem esteve com Jesus. Esse testemunho nós precisamos alcançar. Olha, aquela igreja ali, pequenininha, rejeitada, reprovada pelos homens, com tanta acusação. Preferi outro lugar. Naquele dia, irmão, testemunho vai falar mais alto. Amém? Testemunha é aquele que permanece até o fim. Permanece até o fim. Você quer permanecer até o fim? Amém. Vamos orar. Dizer ao Senhor, dá-me o coração, Senhor. Caminhe pela fé. Que viva pela fé. Que observa pela fé. Que espera pela fé. E dá o seu testemunho pela fé.
Não quero um coração oscilante, um coração embaraçado com as coisas da terrena. Quero um coração convicto. Amém? Um coração que permite o trabalhar do Senhor, porque Ele sabe quem é aquele que está trabalhando com Ele. Às vezes, irmãos, por causa da falta de fé, nós não confiamos no trabalhar de Deus na nossa vida. Mas nessa manhã, entrega ao Senhor o teu coração. Senhor, estamos diante de Ti nessa manhã. De nós mesmos não podemos produzir coisa alguma. Mas sabemos que o Senhor é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que pensamos, imaginamos ou cremos, conforme, Senhor, o Seu poder que opera em nós. Devemos essa manhã nos entregar a Ti pela fé. Que nossos olhos esta manhã se abram para ver todas as coisas pela fé. A esperar em Ti, a confiar no Senhor. Até um coração realmente firme, estável na Tua presença. Não queremos mais medir nada pela nossa justiça, mas queremos caminhar pela justiça do Senhor, que consiste na fé em Deus. Graças te damos esta manhã pela Tua palavra. Graças te damos essa manhã pelos louvores, ó Deus, que o Senhor colocaste na boca da igreja. Pelo testemunho, Senhor, pelo mover do Senhor na vida dos irmãos. Te damos graças, Senhor, pela vida das crianças. Ah, Senhor, porque aquele que tem o Senhor viria os filhos em redor das nossas mesas. E nós temos visto, Senhor, nesses dias, Samuel e Manu, Senhor, são frutos, ó Deus, do temor dessa igreja, Senhor. Queremos dar graças ao Senhor pela vida deles. Ó, que a Jamile e o Renato tenham muito temor para criá-los, Senhor. E que a igreja tenha muito temor, Senhor, para cuidar deles também, Senhor. Para amá-los, para ajudá-los, ó Senhor, até que tenham entendimento. Nós louvamos a Ti, Senhor, porque Tu nos amas, Senhor. E o Senhor não nos deixa só, ninguém aqui está sozinho, Senhor. Ó, Senhor, o trabalho do Senhor, queremos vê-lo pela fé, Senhor. Esse trabalho não é na força do nosso braço, mas esse trabalho é pelo Teu Espírito Santo. Não é por força, não é por violência, é pelo Meu Espírito, diz o Senhor. Pai, em nome de Jesus, que os nossos corações se achem em Ti esta manhã. E que todas as nossas próprias ideias, ó Deus, caiam por terra. Queremos mais caminhar com as nossas próprias ideias, Senhor. Ó Deus, as nossas ideias estão fundamentadas nas coisas terrenas, mas queremos caminhar com a mente de Cristo, que nos leva a experimentar as coisas celestiais. Glórias sejam dadas a Ti esta manhã, por todo o Teu agir, Senhor. Nós te damos graça em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Ti.